estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre a mudança nos hábitos alimentares do brasileiro, que se reflete na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. André, eu queria que você falasse um pouquinho, que você disse que agora vocês vão se concentrar mais na análise do consumo em si, né? Fala um pouquinho sobre isso. Essas informações, por exemplo, essas despesas que a gente traz, né? Elas são referentes aos alimentos que as famílias compram para formar a sua despensa. Bom, também você pode ter interesse em saber o que as pessoas moradoras dos domicílios efetivamente consomem. Porque, por exemplo, você pode comprar lá o arroz para formar a despensa, mas nem todas as pessoas podem comer arroz, né? Tem gente que não gosta de arroz, por exemplo. E a pessoa também pode não comprar o arroz, mas comer o arroz fora de casa. Sim, sim. Então, a gente também faz, junto com essa pesquisa, um questionário adicional, onde a gente pede para que as pessoas anotem durante 24 horas, né? E por 2 dias, daqueles dias que a família, que a pesquisa está no domicílio, né? Anotar tudo que comeram e beberam durante as 24 horas anteriores, né? Desde a hora que acordaram, né? Até a hora de dormir. E a partir daí a gente também consegue traçar e oferecer para os especialistas em nutrição o que as famílias e o que as pessoas moradoras efetivamente consomem. E a partir daí você chega em resultados interessantes e também esperados, né? Embora a gente tenha essa diminuição das despesas para esses gêneros alimentícios para formar a despensa, mas o consumo efetivo em si, o arroz e o feijão, ele continua sendo ali a base da nossa alimentação. O arroz, feijão, a carne, né? Então você vê que as pessoas reportam, né, nos seus registros, né, o consumo do arroz, do feijão, da carne, interessante do cafezinho. É um tipo de alimento muito prevalente ali na alimentação do brasileiro. O pãozinho de sal, né? Aquele pãozinho do café da manhã, né? E algumas curiosidades que você observa. Por exemplo, tanto os homens quanto as mulheres, eles têm ali a incidência, né? A escolha pelo arroz em proporções muito parecidas, né? Mas o feijão, por exemplo, já é mais coisa do homem do que da mulher, né? Já as frutas, as mulheres já têm já reportam um consumo de frutas numa frequência maior do que o dos homens, né? O chopinho, a cervejinha, os homens reportam mais. As mulheres já reportam o doce, né? Então você observa aí que as diferenças que você tem na escolha dos alimentos, tanto para homem quanto para as mulheres, né? Mas é importante essa questão de você ter ainda o arroz e feijão como prevalentes ali, como alimentos importantes na alimentação do brasileiro. Que bacana. Catarine, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse fator das pessoas estarem cozinhando menos em casa. Você percebe isso? As pessoas estão cozinhando menos em casa? Sim. Embora haja também uma moda, né, até de programas de culinária, de, né, programas gourmets, assim, mas as pessoas estão trabalhando muito fora, estão cozinhando menos em casa. Efetivamente, qual é a consequência disso? A consequência é a pessoa comer fora de casa. Ela não sabe preparar os alimentos, ou então ela compra pronto para comer em casa. O que também não é legal, comprar comida congelada. Mas, então, a gente vê muito isso. As pessoas, elas não sabem mais fazer o próprio arroz e o próprio feijão. Isso vem muito da questão da mulher no mercado de trabalho. Antes, a mãe ficava em casa e ela era responsável por isso. Então, era passado de mãe para filha essa questão. As receitas, exatamente, o livro de receitas. Que vem de gerações, e isso não se tem mais. Então, a mãe já trabalha fora, ela já come na rua e ela já leva isso para a família e a gente tem perdido isso. Ao mesmo tempo, vem uma leva muito forte também da própria internet, de pessoas que estão buscando voltar a isso, a comer a comida de verdade, né? Buscando uma alimentação mais saudável. Exatamente, até aprender a preparar o seu próprio alimento. Cursos, tem muitos cursos surgindo, a demanda está aumentando, porque faz diferença. Foi o que eu falei, você consegue preparar em casa e otimizar o seu tempo.
Você sabe o que você está comendo, então é muito mais saudável. Depende. Claro que se você puder comer na rua uma comida de verdade, né, o arroz, o feijão, uma proteína, é bom, mas se você puder levar o seu, é melhor ainda, né? Você não sabe aquela comida da rua com que óleo foi feito, nada disso. Não sabe. Quantidade O que eles de sal. botaram. Exatamente, os ingredientes que foram usados, se teve algum tempero pronto, você não tem acesso a isso. Então é sempre melhor que você aprenda a fazer e que você consiga fazer. E a sua fala me lembrou uma coisa que eu queria perguntar para o André. A decisão sobre as compras da casa ainda recai muito sobre a mulher? A pesquisa, ela diretamente não aborda esse tipo de informação diretamente, mas a gente observa que, como a gente precisa que alguém fique responsável por preencher as informações das aquisições, em geral, a mulher tem uma coordenação, né, sobre essa parte, né? Mas também existem muitos homens do domicílio que também preenchem o questionário, dividem, né? A gente não observa que é uma coisa exclusiva da mulher, né? E também, hoje você tem aquelas notinhas do supermercado e tal, então, na verdade, todo mundo colabora ali para preencher as informações da aquisição do domicílio, que são muitos detalhes, muitas informações. A gente anota não só a despesa, né, quer dizer, a despesa que você tem, a quantidade que você comprou, né, e o preço que você pagou pelaquela quantidade. Então, você faz uma anotação muito completa. Então, por exemplo, se você comprou arroz, a gente quer saber qual o tipo de arroz e a quantidade de arroz que você comprou. Então, por exemplo, você tem que anotar que comprou um saco de arroz comum, né, de 5 quilogramas, e por ele pagou X reais, né? Então, todo mundo ali no domicílio ajuda a fazer esse preenchimento, porque ele é diário e durante 7 dias, né? Então, exige uma dedicação das famílias, e isso é um ponto muito positivo aqui no nosso país, porque as famílias colaboram bastante. Elas identificam a necessidade da execução desse tipo de pesquisa para a gente conhecer a nossa realidade, por isso que a gente pode trazer essas informações, e colaboram muito com o IBGE, e a gente é muito agradecido, né, pelas famílias poderem dar essa oportunidade, né, da gente fazer esse tipo de pesquisa. Que né? Legal. Mas eu te perguntei isso, na verdade, pensando no seguinte, que como a Catarine falou, as receitas de família, tudo isso sempre passaram muito pela mulher, e a mulher está mais no mercado de trabalho, Exato. está mais tempo fora. Exato. E também, o próprio IBGE já mostrou pesquisas sobre isso, estão cada vez mais sendo as responsáveis pelo orçamento da casa, né? Mulheres chefes de família também. Exato, então, exato. quer dizer, a decisão da compra ali do supermercado passa por elas. Exato, exato. Né? E também, com certeza, né, e aí observando os dados históricos, né, desde 2002, 2003, essa ida das mulheres ao mercado de trabalho, né, com certeza determina, sim, essa questão da organização familiar, né, e também essa vida corrida que está se levando, né, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa colaborar com o orçamento doméstico, e aí acaba sobrando pouco tempo para fazer tanta coisa, inclusive a tradicional alimentação no domicílio, e aí pode estar levando as pessoas a adquirirem estratégias, né, de alimentos fáceis, prontos e lanches, né? Porque, por exemplo, a gente observa que as despesas com produtos, bebidas e infusões, refrigerantes, né, eles vão ampliando, né? Panificados, eles nunca caem, né? Então, do tipo, isso parece que é para fazer um lanche em casa, né? Não vamos comer comida, mas a gente vai fazer um lanche, né? Então, mas aí na hora do lanche você tem ali a incidência, pode ter a incidência do refrigerante ou do panificado num pão, e aí seria muito melhor se você tivesse ali um feijão com arroz, né? Vamos perguntar para a nutricionista, substituir o jantar pelo lanche, que muita gente faz, é problemático? Então, dependendo do lanche, não, né? Vai muito Com do que pão. a pessoa... o pão, eu acho que ele já faz parte da rotina, eu não colocaria ele como uma coisa ruim. Agora, o que você vai consumir junto ao pão já é o problema.
Você vai botar um refrigerante? Você vai botar um achocolatado? Ou você vai fazer uma vitamina? Sabe? Então, tudo depende do que a pessoa vai comer. É lógico que o almoço, o ideal é você manter, você não tirar o almoço. O jantar, se você puder manter, ótimo, melhor ainda. Você está comendo comida, tá tudo certo. Mas se você chegar tarde, não vou ter tempo de preparar, quero fazer um lanche, é tentar optar por opções mais saudáveis. É sempre essa linha. Tem opções de lanches saudáveis que dá para você consumir. Substituir. E um último assunto que eu queria também tratar com vocês, que é o seguinte, quando chegar essa parte da pesquisa que vai se concentrar mais no consumo, é possível detectar a questão da insegurança alimentar no país? Essa questão a insegurança alimentar é um tema muito amplo, né? E no caso desse indicador dito insegurança alimentar, propriamente dito, pelo lado subjetivo, a gente utiliza uma escala, né, desenvolvida no Brasil, chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, né? Que, resumidamente, ela tenta medir a preocupação das famílias de que o alimento termine antes delas terem condições de adquirir mais, né? Então, e por demandas, né, dos pesquisadores de associar essa questão subjetiva, porque é subjetivo, né? Associar a essas informações que você tem de consumo das famílias, então, essa Escala Brasileira de Segurança Alimentar, que ficava na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foi aplicada pela primeira vez agora na Pesquisa de Orçamentos Familiares. Então, junto com esse estudo de consumo efetivo dos alimentos, onde a gente consegue ver essas diferenças entre homens e mulheres, um come mais uma coisa, outra coisa, depois, em seguida, a gente vai divulgar o resultado dessa escala de insegurança alimentar, que ela procura classificar o domicílio em segurança alimentar, insegurança alimentar leve, moderada e grave, né? A gente tem prevalências de insegurança alimentar baixa, né, da grave, né, baixa, né? E aí a gente vai agora acompanhar e continuar a série divulgada da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para o ano que vem a gente vai estar atualizando essa proporção de domicílios que estão numa dessas 4 classificações, né? Então a gente tem uma proporção de domicílios bastante alta com segurança alimentar, né? E uma menor quantidade, bem menor quantidade em prevalência de insegurança alimentar grave, né? Mas são avaliações subjetivas. E esse estudo agora, esse tipo de informação, né, vai ser confrontada com essas informações de consumo de alimentos, justamente para os especialistas poderem entender como é que funciona a relação da pessoa com o que ela consome e o que ela queria consumir ou gostaria de consumir, por exemplo. Certo. Isso já tem data para o ano que vem? Para o meio do ano que vem a gente já está divulgando esse estudo. Antes a gente vai divulgar esse do consumo efetivo de alimentos, né? Excelente. Aí você volta aqui para falar tudo para a gente. Isso, com certeza. Agradeço muito a tua presença, Catarine, também muito obrigada pelas dicas ótimas. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.